Olá pessoal, esta é a aula 10ª do nosso semestre, dessa disciplina muito interessante, muito empolgante, intrigante, que cerca, uma areola cerca ela, em que os pesquisadores não compreendem a história da Assembleia de Deus no Brasil. Alguns fazem teses e elas são um pouco falhas, porque na realidade não conseguem entender o meandro da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus ela trabalha a sua história como uma tradição oral. Muitos pastores não gostam de ter seu nome no papel, eles não se sentem confortáveis diante de Deus. Nós acreditamos que tudo que acontece na nossa igreja é uma provisão divina. Então quem merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo respeito é o Senhor nosso Deus. Então alguns pesquisadores vão dizer que a nossa história, a história da Assembleia de Deus, ela chega até a ser um tanto engraçada, chega a ser um tanto anedótica, né? Anedótica de anedota, uma piada, né? Dizem também que às vezes o livro que tem de história é para enaltecer os líderes, que na realidade é o reconhecimento da igreja, dos pastores que são grandes heróis, desbravadores da fé pentecostal no Brasil, famílias inteiras, pastores que perderam família por enfermidade, por falta até de recurso, pastor que largou o emprego para poder cuidar do reino de Deus sem ter recurso nenhum. Hoje nós temos uma igreja forte, né? A nossa igreja de Janeiro é uma igreja forte, abençoada, próspera e politizada, que é muito importante no contexto de hoje. Paul Freire vai dizer que a história das igrejas pentecostais são muito fragmentadas, não dá para contar muito. E aí ele vai dizer que o pentecostal brasileiro pode ser compreendido como uma história de 3 ondas de implantação da igreja, né? Então nós temos, ele vai dizer a dele, mas eu quero dizer para vocês que esses 3 momentos da Assembleia de Deus o momento missionário, e depois o momento dos pastores brasileiros e também modesto conhecimento. Depois nós temos o pós-Instituto Bíblico. Então tem uma Assembleia do pós-Instituto Bíblico, porque o Instituto Bíblico é um divisor de água, onde filhos de pastores das mais remotas regiões do Brasil vêm estudar no IBAD, onde quando volta para as suas respectivas cidades, volta com cheio do poder de Deus, da palavra de Deus, da graça de Deus, e isso cria um desconforto para os pastores já uma certa idade, enfim. Então esses jovens formados, graduados, aprendendo teologia, acabava migrando para as igrejas históricas, né? Porque era comum isso, uma igreja histórica, somente quem era contra muito o uso e costume da Assembleia de Deus, procurava sempre o batismo, para não ter esse problema. Mas hoje não, a Assembleia de Deus tem uma outra visão quanto a isso, nós sabemos dessa situação, então a evasão é muito mínima. O que acontece então? O navio volta para a Suécia e morre em 1933. O Daniel Berg fica no Brasil até os anos 60, quando a Assembleia de Deus completa 50 anos e faz parte. Nesse período, a Assembleia de Deus ela tem a 8ª Conferência Mundial, ela vai sediar a 8ª Conferência Mundial Pentecostal no Brasil, né? Não veio antes, justamente por causa da rusga criada com a tirada do navio do norte e enviado para o sul do Brasil. Então há uma rusga, e por conta disso o comitê do movimento pentecostal, da Conferência Pentecostal Mundial, não considera, então posterga para os anos 40, onde acontece a primeira Conferência Mundial Pentecostal. E nesse período, o Franz vai dizer que o pentecostal brasileiro ele tem 3 momentos, 3 áreas. Então, até disse para vocês 3 áreas. Ele vai dizer que é o movimento pentecostal de implantação, que vai de 1910, né, e 1911, as 2 igrejas, a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, apesar que a Assembleia de Deus começou lá antes um pouquinho, mas só estabeleceu como igreja em 1911, enquanto a Cristã do Brasil já se estabeleceu em 1910 em São Paulo, né? Ele vai dizer que dentro do contexto, numa visão sociológica da Assembleia de Deus, podemos contar 3 ondas, né? Ele vai dizer que o pentecostalismo no Brasil é seguido de 3 ondas, e essas ondas vão mostrar quais são os mandatários. Então, a primeira onda é a implantação de igreja,
onde começam nossas ideias com a chegada deles lá em Belém do Pará, e depois em 1924 aqui no Rio de Janeiro. Então esse desafio de plantação de igreja, muitos irmãos desistem do ministério porque é penoso, sem recurso financeiro, e aí então acontece isso. Bom, ele vai dizer que as 3 ondas, a primeira onda é o IBAD, onde muitos obreiros novos vão estudar teologia e saem de lá graduado, e aí vai para a igreja fazer o quê? Então foi criado em São Paulo o evangelista, o cargo de evangelista, onde o seminário sai do seminário e já é consagrado a seminarista, porque ele fez seminário, então não dava para ficar como o mesmo presbítero, né? E naquele tempo a Assembleia de Deus só tinha um pastor, só um pastor. E o vice era um evangelista, para assumir o lugar dele nas suas viagens, nos seus compromissos, né? Então, em 1933, Gunnar volta para a Suécia e vem a falecer nesse mesmo ano por conta da sua saúde debilitada, por causa da febre amarela e uma série de outras coisas que acontecem no seu estado do Brasil, calor, enfim. Então, em 1910, ele chega no Brasil, em 1911 cria a missão de fé apostólica, mas já espalha por todo o Norte e Nordeste, evangelizando, porque as igrejas do Norte e Nordeste, muitas delas são mais velhas que o Rio de Janeiro e São Paulo, as igrejas, porque lá começou muito antes. Daniel e Gunnar vinham seguir ali a estrada de ferro central Leopoldina, né? Então isso trazia um certo expansão do reino de Deus. E aqui no Rio seria muito maior, mas em São Paulo, mas o Daniel achou bem não fazer mais isso. E a igreja cresceu de maneira assustadora. É lógico que hoje a igreja não só cresceu de forma espiritual, mas de forma material, carro, alarme, propriedade, etc, etc, etc. São coisas da vida da Assembleia de Deus, onde os pastores preferem a tradição oral do que escrever, do que botar no papel. Então, os pesquisadores sempre costumam dizer dessa dificuldade assembleiana, mas a dificuldade assembleiana é porque os próprios pastores estabeleceram essa regra de um livro ficar guardado, escrever, sem falar para ninguém, e posteriormente o livro, essas anotações virão um livro em homenagem aos 100 anos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro, Brasil, que acontece no próximo dia 11, a visita do Ministério, a estada nossa aqui no Brasil. Então, você descobre que a Assembleia de Deus ela tem uma história bonita, uma história rebuscada, e ela cresce nesse sentido. Então a primeira onda que o povo fez a dizer vai até o IBAD de 59, implantação da igreja, tanto da Assembleia de Deus quanto da Cristã do Brasil, que dura 40 anos, então próximo do IBAD. Depois do IBAD, a formação dos obreiros, que vão se estender, jovens teólogos formados no IBAD, que o IBAD era uma instituição muito forte, uma instituição abrangente, vinha até alunos de fora do Brasil para estudar no IBAD, né? E aí quando acontece, dentro dessa implantação da Assembleia de Deus, chamamos de pentecostalismo tradicional ou conservador, nós temos nessas primeiras décadas, né, a presença de pontos de saída do futuro fluxo migratório, onde a população da zona rural migra para os grandes centros, onde a Assembleia de Deus começa a trabalhar e ganhar essas pessoas para o Senhor Jesus, né? Dentro da segunda onda, nós vamos ter então a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja de Amor, a Igreja Quadrangular, né? Porque do Reino de Deus só vem nos anos 70. Então, nesse período, nós temos essa igreja que é chamada de segunda onda, é a Igreja dos Neopentecostais, né? E depois temos a terceira onda, né? A terceira onda vai abranger outra época, né? Por que outra época? Porque já é um pós-pentecostalismo, já não é um pentecostalismo tradicional, histórico, é um outro pentecostalismo, né? Apesar de ter no batismo do Espírito Santo, mas é um outro pentecostalismo. Deus abençoe vocês, até a próxima semana, um abraço, paz.